Você é da Assembleia desde criança, Willam? Quando você... Então, desde o começo, né, vamos dizer. Eu aceitei Jesus muito jovem ainda, na verdade, por influência da minha avó, né? Minha avó paterna. Meus pais e eu morávamos em uma cidade, um interior do interior do interior do interior. Então, tipo, tanto que lá onde a gente morava só tinha 2 casas, né? Nossa. Então, tipo, era bem afastadão, assim, do assim, centrão, né? não era que era tão longe da cidade, né? Da cidade não era tão longe, mas naquele lugar que a gente morava ali, tipo, tinha 2 casas ali, e aí quilômetros aqui ia se encontrar mais outras casas. Então, eu fui morar com a minha avó para poder estudar, né? E aí lá foi quando eu vi o testemunho dela e do meu avô, né, meu? Então, por serem um casal de idade e virem de onde eles vinham, então eu via que de fato Deus estava na vida deles, né? Coisa ali, né? Mas ela nunca foi aquela pessoa de pressionar, de ficar, não. Foi pelo exemplo. Exatamente. Então, tipo, um belo dia, eu não sei, foi nos anos 2000, julho do ano 2000. 30 de julho do ano 2000 foi quando foi quando eu levantei a mão e disse, não, eu quero Jesus na minha vida. Arribou, né? Arribei a mão. E aí eu disse, não, eu quero Jesus eu quero Jesus na minha vida, né? Mas foi muito, na verdade, por decisão dela mesmo, assim, por influência dela, melhor dizendo. Isso é muito bom, né? Eu também tenho uma história muito boa com a minha avó também, paterna. Que legal, Willam. E aí você começou na Assembleia, você disse que por ser assembleiano desenvolveu esse gosto pela estileira. Mesmo naquela época, bem, eu venho de uma igreja bem tradicional mesmo. Eu vou falar aqui porque ele não tá vendo mesmo, né? Então... não pode falar mal, velho. O que acontece? O pastor que dirigia essa igreja lá era um cara bem rigoroso. Bem rigoroso mesmo, rígidozão e tal. A ponto de que nem perfume ele usava. Nem perfume, só exalava o bom perfume de Cristo. Só. Era vaidade, né? Era vaidade. Nada de um boticário. Não, de forma nenhuma. Malbec. Perfume era vaidade, então... Uma pessoa bem rígida, mas um homem de Deus, assim, sabe? Bem comprometido com a obra, tanto que naquela cidade, as pessoas, o quanto o evangelho cresceu naquela cidade, naquela região, é importante deixar bem claro isso, foi muito por influência dele, assim, por dedicação dele, era um pastor que não tinha tempo ruim. Olha, qualquer tempo você chegasse, precisasse dele, tanto dele quanto dos filhos, ele tinha bastante filho, acho que uns 8, uns 8. Pastor, um Abraão. Então, era um homem, era uma família muito, muito dedicada, assim, na obra de Deus. Em contrapartida, tinha essa questão da dureza, ali, de ser bem rígido, mas eu agradeço muito. Até porque quando a pessoa é jovem, né? Se não tiver ninguém se não tiver um controle ali, né? Pode dar problema, né? Então, é verdade. O pastor conhece as suas ovelhas, exatamente. Né? De repente ele entendia isso. Exatamente. Né? Então, e falando das vestimentas, né? Quando se é assembleiano e com um pastor bem conservador, você era avisado 15 dias antes, no culto de jovem, que você ia receber a oportunidade para ler um versículo. Né? Então você tinha que estar... Não, você tinha que estar alinhado, mas tipo terno, blazer, essas coisas era fora de cogitação por causa de condições financeiras mesmo, né? Então, simples, no meu caso era. Então, mas mesmo assim você colocava a melhor roupa e ficava ansioso e tal. Então, aquilo já, em mim, né? Aquilo já impulsionava para querer estar melhor. Talvez até inconsciente, de uma forma inconsciente e tal. Mas aquilo passou meio que a ser frequente, assim, tipo, cultos de jovens, eu recebi a oportunidade para ler um versículo. Tipo, era ler um versículo mesmo, o versículo ali de abertura. Subia, lia Salmo 23. O que chama a palavra oficial. Ali, e tal, tudo. Aí o pregador depois vinha em cima daquele texto que foi lido e tal. Mas agradeço muito a Deus e as pessoas daquela época, os amigos daquela época, né? Que me influenciaram bastante, até chegar nos dias de hoje, né? No dia de hoje em São Paulo. Que não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo, porque... para se preocupar de fato, assim, falar, não, eu preciso me vestir melhor, eu preciso estar mais alinhado, eu preciso... Foi muito, o pontapé com força mesmo, foi quando eu decidi empreender. Aí você é a sua vitrine. Cara,
É disso que a gente vai falar hoje. É disso. Aparência. Então, tipo assim, as pessoas, elas cobram mesmo.